Vocês podem, quem quiser acompanhar, abrir em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. A turma lá do fundo lá, tá me ouvindo bem aí? Esse tom de voz está audível aí? Se tiver baixo, levanta a mão assim, a gente fala um pouco mais alto. Nós estamos gravando, todas as manhãs nós gravamos. Você vai ficar restringido a esse campo aí. Ih, rapaz, aí pegou, hein? Dá para você mudar aqui? Não, não, não. Eu só dar uma ajustada aqui, tá pegando mais ou menos. É, não é, não é. Você não pode dizer esse apocalipse. Deixa você esteja aqui dentro. Tá bom, obrigado, Mário. Mário é mais. Abriu essa oportunidade aí, né? Hebreus 10, então, a partir do verso 37. Nos últimos anos da minha caminhada com o Senhor, tem alguns assuntos que Deus tem falado muito comigo e tem, assim, também me levado e me dado a graça de experimentar coisas no Senhor que por muitos anos eu orava e não experimentava, né? Infelizmente havia alguns bloqueios para que eu experimentasse algumas coisas de Deus. E Deus tem falado alguns assuntos muito preciosos no meu coração. Um deles é esse que nós vamos meditar com os irmãos hoje. Eu espero que Deus fale com você, que Deus te abençoe. Talvez você possa estar na mesma situação que eu há anos atrás, de não desfrutar ainda de algumas coisas do Senhor, e que eu espero que Deus, com essa palavra, possa também destravar alguma coisa no seu coração, para liberar você a experimentar mais do Senhor. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Esse início aqui é tão maravilhoso, né? Talvez nós pudéssemos falar juntos aqui. É interessante que eu tenho aprendido, quando nós falamos e como que proclamamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela faz aquilo que ela deseja fazer e nos torna mais conscientes, né, daquilo que está dizendo a palavra. Se vocês puderem repetir comigo, eu estou na tradução meio da revista atualizada, né? Então, podia-se falar comigo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém. O meu justo viverá pela fé. É interessante que esse verso da palavra, essa expressão, o justo viverá pela fé, ele é citado 4 vezes nas Escrituras. Está lá em Abacuque, está em Romanos, o livro de Hebreus aqui, e também os Gálatas. 4 vezes o Espírito Santo deixou isso para nós. É porque é muito importante. Eu creio, irmãos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, né, as portas da volta do Senhor, e como diz aqui, aquele que vem virá e não tardará. Mas bem próximo, nós precisamos nos atentar para essa questão da fé. Fé é um tema importantíssimo, porque tudo na nossa vida se concretiza pela fé. Você entrou no reino de Deus pela fé. Você experimenta as coisas do Senhor pela fé. Aquilo que nós celebramos aqui na mesa do Senhor, todos os benefícios da cruz, você só entra neles pela fé. Não há outro caminho. E Deus estabeleceu assim. Não há outro caminho a não ser pela fé. E o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta muito importante. E ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Se você tivesse que responder para Jesus, Jesus está perguntando isso, o que você responderia para ele? Porventura, o Filho do Homem achará fé na terra? Quando ele vier?
que você responde? Oi? Sim, a minha, Senhor! Que não tem ninguém, mas a minha fé. Essa deve ser uma resposta muito positiva nossa. Sim, Senhor. Só achará a minha fé. Pela tua graça eu vou ficar até o fim, pela fé. Se eu estiver vivo até a tua volta, pela fé só encontrará. Senão eu vou morrer na fé. O Senhor Jesus, ele vai orar também por Pedro. Vocês se lembram disso, né? Eu roguei por ti, né? O Senhor falando, para que a tua fé não desfaleça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós celebramos aqui hoje e cantamos que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o que o nosso sumo sacerdote faz, como diz lá em Hebreus? Alguém se lembra aí? Claro, né? Os irmãos aqui são estudiosos da palavra, né? Sabem de cor. O que ele faz? Vive eternamente para interceder por nós. Assim como ele intercedeu por Pedro, ele está intercedendo por nós. Então ele vai encontrar fé nos nossos corações. E esse é um tempo, irmãos, que nós somos desafiados nessa questão da fé. E talvez a gente não entenda algumas coisas da fé que nós precisávamos conhecer e pedir ao Senhor que nos ajudasse. Principalmente como a fé opera. O escritor de Hebreus, ele vai então, ele introduz esse assunto dizendo, olha, nós, porém, somos a fé. Louvado seja Deus, nós somos a fé. Não para retroceder, mas para avançarmos, para a preservação, para a salvação da alma. Então ele começa a falar no capítulo 11 do que é a fé. Mas mais do que isso para nos ajudar, ele vai nos mostrar exemplos de fé para sabermos como que a fé opera. E eu por muitos anos, muitos desses princípios da fé que o escritor mostra aqui, eu não conhecia. E, irmãos, eu já tenho muito tempo que eu sou cristão. De verdade, assim, eu não lembro quando eu criei em Jesus. Eu não lembro, porque eu desci no lar cristão. Mas eu me lembro que aos 18 anos eu ganhei convicção de salvação. Já se passaram 44 anos. Mas por muitos anos eu não compreendia algumas coisas de como a fé operava. E aqui o escritor ele nos mostra, ele vai nos mostrar o que é fé e como que essa fé opera. E se nós aprendermos, sabe, a gente vai prosseguir com muito mais graça diante de Deus e também o nosso caminhar vai ser muito mais firme diante do Senhor. Às vezes o nosso progresso ele é tão pequeno porque não compreendemos ainda como devemos caminhar em fé. E às vezes né, nós despendemos assim um grande esforço. Às vezes nós até queremos assim esforçar-nos até para ser filho de Deus, já sendo filho de Deus, né? Então é um esforço, né? Quase que um suor espiritual, vamos, entre aspas. Mas não, né? É tudo pela fé, na graça de Deus, naquilo que Jesus já fez por nós. Mas há alguns princípios que nós precisamos entrar por ele. Opa, obrigado. Já recebeu o seu galardão. Se trouxeram um copo, deram um copo de água, né? É maravilhoso, né? Se eu fosse um profeta, você receberia o galardão de profeta, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é uma das grandes definições da Bíblia, né? E fé é uma das poucas, na realidade. Eu não me lembro muitas definições da Bíblia, mas essa, o Espírito Santo deixou para nós definido o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando você tem certeza das coisas que você está esperando, isso é fé. Quando você tem convicção daquilo que você não vê. Esta é uma definição maravilhosa da palavra do Senhor para nós, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O escritor de Hebreus ele vai falar de uma nuvem de testemunhas. E assim como eles tiveram
vitórias, assim também é para nós. O Espírito Santo não escreveu lá aqueles exemplos, né? E aqui no livro, a gente não vai ter tempo para fazer isso aqui, mas você pode fazer isso. Você tem 16 nomes específicos aqui, depois cita várias coisas sem nome dos personagens, mas cada um deles traz um princípio de fé. Mas o Espírito Santo colocou eles para que fossem testemunhas para nós, para dizermos: olha, é assim que vocês devem andar. É dessa forma. É desta maneira que você deve se conduzir. Assim como eles obtiveram vitórias pela fé, assim também vocês. Se eles tiveram fé, se eles tiveram vitórias através dessa fé, nós também podemos ter. E louvado seja Deus, tudo que está na Bíblia como testemunho para nós, é para mostrar o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Se há algum testemunho na palavra para alguém, que alguém viveu algo do Senhor Jesus, aquilo também é para nós. Por isso eu creio muito nos testemunhos, sabe? Quando nós testemunhamos aquilo que o Senhor faz na nossa vida, isso serve para alguém, até mesmo como uma palavra profética. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Claro que tem um aspecto todo escatológico aí, mas muito mais naquilo que o Senhor faz, naquilo que ele realiza quando testemunhamos. Outros recebem fé também através desse testemunho. Eu poderia dar muitos exemplos maravilhosos aqui que a gente vê. Pessoas que recebem a vitória de Deus. Eu já estava indo para lá aqui, não junto. Pessoas que recebem vitória de Deus porque houve o testemunho de alguém que obteve vitória. Alguém que está vivendo um problema, mas ele houve um testemunho de alguém que obteve a vitória do Senhor pela fé naquela situação que ela está vivendo. E quando ela ouve aquilo, aquilo traz fé ao coração e ela também recebe aquela situação. Eu já participei de várias reuniões e participo ainda. Às vezes alguém dá o testemunho de que foi curado. Olha, fui curado assim, assado, Deus fez isso, estava doente assim, Deus fez. E a pessoa que está ouvindo está com aquele mesmo problema e ela é curada ali sentada, sem ninguém orar, só por ouvir o testemunho, a fé brota no coração dela, ela levanta curada. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, eu, caramba, minha mãe, 81 anos, fez agora, vai fazer agora essa semana. Ela, nossa, eu creio muito no que Deus faz, Deus é tão bom para mim. Aí ela, não sei por que, ela entrou num papo lá da máquina de costura dela. E ela, nem falei isso aí só para as duas pessoas, mas olha, Deus é muito bom. Tudo eu falo com Deus. Eu escutei um dia, olha, ela falando, final de semana era sexta-feira, eu precisava fazer uma roupa para mim, para me vestir no domingo, mas a minha máquina estragou. Eu fui lá no rapaz que conserta a máquina, ele falou que não podia fazer. Eu voltei para casa, puxa. Mas eu me lembrei de um pastor que estava falando de uma mulher viúva que precisava costurar, mas a máquina estragou e ela então orou e o Senhor consertou a máquina dela. Eu lembrei daquilo e orei, Senhor, eu preciso fazer isso. Quero minha máquina funcionando. Foi lá, ligou a máquina está funcionando até hoje. Testemunhos tão simples, mas deixa eu voltar para cá, senão eu vou longe aqui. Testemunhos simples, mas é isso que o Espírito Santo está falando. Cada um desses testemunhos que ele vai falar no capítulo 11 é para nos mostrar os princípios da fé, como a fé opera, para que a gente entre também nesta realidade. Irmãos, nós, se não entrarmos na realidade dos princípios da fé que Deus disponibilizou para nós, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar anos e anos sem experimentar as coisas de Deus. E não é isso que o Senhor quer para nós. De forma alguma. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé claramente está se relacionada com aquilo que é presente. A esperança é futuro, mas a fé é agora. E também com aquilo que é invisível. Se você vê, já não é, não precisa mais de fé. E aqui nós vemos algo tão maravilhoso. Está dizendo que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus.
A palavra aqui é rema, a palavra falada do Senhor. O universo veio existir por causa da palavra do Senhor. Deus falou e veio existir. No livro de Romanos, Paulo vai dizer que Deus chama a existência as coisas que não existem. Isso é fé. E Deus também tem fé. Marcos 11 está dizendo, né, se nós tivermos a fé de Deus, o Senhor Jesus falou, se tiver a fé de Deus, lá as traduções diz a fé em Deus, mas é a fé de Deus. Né? Deus falou e existiu. Deus proferiu e as coisas de existência. Fé é quando nós trazemos à existência aquilo que não existe ainda. Seja em qual situação, em qual circunstância da nossa vida. O seu filho, né, usando de exemplos, não sei se tem alguém assim aqui, mas seu filho que ainda não creu no Senhor, com seus olhos você não está vendo ele ainda servindo a Deus, mas pela fé você traz à existência que ele venha servir o Senhor, porque você ora de acordo com a palavra de Deus e você sabe que o Senhor vai responder. Então, pela fé você traz à existência aquilo que não existe. Pela fé você traz à existência a solução de um problema que ainda não foi solucionado. Pela fé, a pessoa está enferma, mas pela fé você já a vê curada no nome do Senhor Jesus e você se alinha à palavra de Deus e aquilo se torna real. Deus falou e as coisas aconteceram. E o Senhor Jesus nos coloca numa situação tal que ele disse: olha, se você tiver a fé de Deus, você também vai falar e vai acontecer. Há quase 40 anos atrás eu vi essa palavra. Eu comecei a praticar, depois eu parei. Mas uns vários anos ainda, mais recentes, eu comecei a praticá-la novamente. E vejo como a palavra de Deus é verdadeira e fiel. E aquilo se cumpre. Quais são os princípios da fé de um modo geral? Né? Deixa eu me citar alguns deles, e depois você vai ver nos exemplos de cada um dessa nuvem de testemunha que o livro de Hebreus está falando, você vai examinar um a um e você vai ver que esses princípios gerais estão nos exemplos aqui. Nós não vamos ter tempo de passar nos exemplos, talvez Enoque, Noé, mas depois você vê. Mas um dos principais, um dos primeiros princípios aí de fé que você vai ver em todos esses exemplos. Primeiro, é necessário que a gente venha crer para vermos aquilo que Deus vai fazer. Se nós primeiro queremos ver para depois crer, isso é incredulidade. E o Senhor disse, né? Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse para Marta: olha, se você crer, você vai fazer o quê? O que vai acontecer com você? Verá a glória de Deus. Então nós precisamos crer para ver. Esse é um princípio da fé. Primeiro você crê, e se você crê, então você verá. Mas se você não crê, você não vai ver. E se você espera ver para depois crer, isso não vai acontecer. Não funciona assim. O princípio de fé, em primeiro lugar, é isso. Nós precisamos crer para depois ver. A fé, irmãos, ela requer de nós um ato, uma ação. A fé precisa ser operosa. Paulo cita assim: a operosidade da vossa fé. Lembra do que Tiago fala a respeito da fé? Todo mundo lembra, né? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E até muito interessante, né? Porque Tiago usa o mesmo exemplo que Paulo usa para falar sobre justificação pela fé. Né? Usa Abraão e ele vai dizer: não, Abraão foi justificado pelas obras. Paulo diz que foi pela fé. Na verdade, os dois estão falando a mesma coisa. O nosso irmão Lutero, né, foi muito usado por Deus, ele não entendeu isso. Vocês lembram, os que são estudiosos aí, né? Essa epístola é uma epístola de palha, porque ela não contém a essência do evangelho. É isso que ele falou. Não estou aqui para falar mal do Lutero, ao contrário, né? Foi um homem usado por Deus. Mas como homem usado por Deus, todos nós podemos ser usados. Ainda assim, temos que ser humildes, porque nós vemos em parte. Lutero via em parte. E nós podemos dar graças por Tiago, pela carta de Tiago e também pela carta de Romanos.
do mesmo jeito. Mas Tiago vai nos lembrar isso, que a fé sem obras, por si só, ela está morta. E se você diz que crê, Tiago diz, também os demônios creem. Se você diz que tem fé, mas não demonstra sua fé em atos, essa fé é morta. Porque a fé genuína, ela tem obras. Ela tem atos realmente de fé. A fé sem obras é morta. E aí, como é que a gente vê a fé operar, né? Quando a gente olha alguns exemplos, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, por exemplo, vamos começar com o Novo Testamento, que é bem simples. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Foi transformar a água em vinho. Eu creio que o Senhor, como ele tinha uma medida completa de fé, né, como nós temos certa medida de fé, mas o Senhor tinha medida, ele poderia ali ter falado até mesmo para aparecer água lá, naquela talha, e poderia ter transformado, mas ele não fez assim. Aquela situação foi outra. A mãe de Jesus falou com aqueles serventes: olha, fazei tudo e ele vos disser. E aí o Senhor manda que eles encham as talhas. E o que eles fizeram? Encheram as talhas. Eles creram naquela palavra que aquela mulher falou para eles. E aí, quando eles foram servir, aconteceu um milagre. Queridos irmãos, o Senhor poderia ter feito sozinho aquilo. Ainda que ele não estava operando como Deus, mas assim como um homem cheio do Espírito Santo, mas a fé do Senhor era tão plena que ele poderia não ter contado com a ajuda daqueles serventes. Mas aquilo era um ato de fé. E você vai ver isso na sua vida, na prática, e você vai ver vários exemplos na palavra de Deus. Se não cooperarmos com Deus, não vai acontecer. Se eles não colocassem água, não ia ter água transformada em vinho. Lembra daquele, no Antigo Testamento, lembra daquele homem, né, daquele Naamã, que era comandante da Síria, o que aconteceu com ele? Olha, você vai lá, deu uma palavra, né? O profeta deu uma palavra, vai lá e mergulha 7 vezes lá no Jordão. Chiou para lá, chiou para cá. Mas quando ele teve um ato de fé, aconteceu o milagre. Mas se ele não fizesse aquilo, não aconteceria. Queridos irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre será assim. As coisas vão acontecer na sua vida e na minha vida quando tomarmos atos de fé, quando operarmos em fé. Mas a nossa fé não pode ser morta. Você não pode dizer que crê no Senhor e não fazer aquilo que a palavra de Deus fala para você fazer. Simples atos de fé, nós precisamos fazê-los. A palavra do Senhor, por exemplo, traz uma promessa para você. Deixa eu dar um exemplo todo mundo gosta de ser próspero. A alma generosa vai acontecer o que com ela? Alguém se lembra disso? Oi? Prosperará. Mas, meu querido, se você não exerce a sua fé na palavra, você não tem um ato de fé, não vai acontecer isso na sua vida. Qual é o ato de fé? Se você crê nessa palavra, o que você faz? Você é generoso. Mas se você não é generoso, você não tem ato de fé. A sua fé é morta. E você não vai ser próspero. Não estou pregando o evangelho da prosperidade aqui não, tá, irmãos? Mas eu creio de todo o coração que Deus prospera o caminho dos seus filhos. Mas não é evangelho, não é apologia ao evangelho da prosperidade. Estou usando um exemplo. Deixa eu dar um outro exemplo simples. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão o quê? Curados. Está escrito na palavra do Senhor. É a palavra de Jesus. Não é mentirosa, é verdadeira. Mas essa palavra nunca será real nas nossas vidas se nós não tivermos um ato de fé. Qual é o ato de fé nessa palavra? Quem põe as mãos e ora.
Aliás, não precisa nem orar. Eu não tenho essa fé ainda não, mas eu já vi irmãos, já andei com irmãos que é assim, impressionante. Eu estava andando com. Qual é o horário aqui, irmão? Qual é o horário nosso aqui? Não, se deixar eu vou longe aqui, irmão. É melhor a gente marcar. Mas eu estava com os irmãos saindo na rua para orar com as pessoas, evangelizando, e entramos para almoçar num restaurante. Aí tinha uma mesa que um senhor assim, idoso e tal, aquele irmão que estava caminhando com ele e tal. Ele começou a conversar com o irmão, e aquele senhor tinha um problema de surdez num dos seus ouvidos. Ele, podemos orar? Ele, posso orar com você e tal? Aliás, ele nem perguntou, posso orar? Posso te mostrar uma coisa? Ele falou assim. E ele chegou então, ficou com a mão no ouvido dele, passou assim alguns segundos, ele, aquele senhor passou a ouvir naquele ouvido. Aí depois, eu muito curioso com aquele irmão, ô Pete, me explica aí, você não falou nada, você ficou orando no espírito, como é que foi? Eu queria aprender com ele, né? Não falei nada não, só coloquei minha mão. Mas, ô Pete, você repreendeu a surdez, como é que foi isso? Não, irmão, só coloquei a mão. Eu sou filho de Deus e meu pai falou através de Jesus que se eu colocar a mão ele vai ser curado. Então, é o que eu fiz. Aí perguntei ao outro irmão que tinha a mesma prática, né? Em outra situação. Mas que você, mas tá, você coloca a mão, o que você pensa? Tá, bom, não, eu não penso nada, eu só coloco a mão. Ah, às vezes eu penso na comida boa da minha esposa quando eu cheguei em casa. Foi isso. Seja feito conforme a vossa fé. Se você crer, vai acontecer. Se você tiver um ato de fé, demonstrando a sua fé, vai acontecer. A fé sem obras é morta. Cada cristão, irmãos, tem uma medida de fé. Isso é tão maravilhoso. Creia nisso. Não pense que você não tem fé. A palavra do Senhor nos afirma com clareza, Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Então, todos nós temos alguma medida de fé. A questão é se nós estamos exercitando essa medida de fé. Isso é tão maravilhoso porque Deus nos deu uma medida de fé, irmãos, para a gente fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Se você pegar o contexto desse verso, Paulo vai citar ali os dons, vários dons, não é? Ele vai falando, que é do serviço. Vai falar do dom da administração, do dom do ensino, né? Do dom da exortação, do dom da liberalidade. Mas está dizendo que Deus nos deu uma medida de fé. Aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida e para a minha vida, Ele nos deu uma medida de fé para executarmos aquilo. E sem fé nós não vamos fazer nada. Mas é pela fé. Então, hoje, né, se você ainda ficar duvidando, espero que você nunca duvide. E aqui são irmãos muito antigos no Senhor, né? Talvez tenha uns novos aqui também. Não, os adolescentes saíram, né? Acho que são todos crentes já de muito tempo aqui, né? Mas se você não tinha consciência, eu espero que você tenha. Agora que você tem uma medida de fé. E é interessante que Paulo vai dizer, olha, não pense de si mesmo além do que convém. Você tenha consciência de uma medida de fé, mas não pense além do que convém. Quem carrega essa fé, essa medida de fé, tem humildade diante de Deus. E também diante dos homens, né? Não só diante de Deus, mas diante dos homens. Às vezes a gente encontra pessoas que querem mostrar a fé, mas como uma vanglória, né? E não acontece nada quando as pessoas fazem isso. Às vezes você vai orar com alguém que está enfermo, você tem fé, tem toda a fé do mundo para ser curado. Talvez já não vai dar muito certo.
Eu creio, sim, amém. Mas, sabe? Aqui a palavra do Senhor está falando, olha, não pense de si mesmo além do que convém. E a fé está sempre associada, sabe, irmãos, a estarmos humildes diante do Senhor. As pessoas que Jesus elogiou, que tinham grande fé, talvez você se lembre de uma das duas, eram duas que eu me lembro, né? Uma era aquela mulher, Ciro Finício. Ela foi procurar, ela foi procurar diante do Senhor cura, sabe? Não para ela, né? Para a filha dela. E o Senhor fala algumas coisas interessantes. O Senhor disse para ela: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aliás, deixa eu fazer uma parênteses aqui para você. Pão dos filhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela estava pedindo a Jesus o quê? Vocês lembram? Cura. A cura, irmãos. Você pode não concordar comigo, não tem problema nenhum, tá? Mas a cura é pão dos filhos. É o pão dos filhos. E aqui o Senhor falou: não é bom levar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela se humilhou diante do Senhor. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Veja, e essa era uma mulher que não era nem do povo da aliança. Era uma mulher que estava fora do povo da aliança. Mas Jesus elogiou a fé dela. Grande é a tua fé. Faça-te contigo conforme queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A outra pessoa que Jesus também elogia foi o centurião. O centurião, ele queria que o Senhor curasse o seu servo. E aquele centurião disse, né? Jesus falou: eu vou curá-lo. E Jesus, aquele centurião falou: Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Mas só fale aqui, vai acontecer. Porque eu também conheço de autoridade, né? Ele reconheceu a autoridade no Senhor. Ele falou: eu não sou digno. Ele se humilhou diante do Senhor. E o que aconteceu? Ouvindo isso, se admirou Jesus e disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É muito interessante isso. Essas duas pessoas se humilharam diante do Senhor Jesus, falando: a fé dessas pessoas é muito grande. E as duas pessoas que Jesus, as únicas duas que eu me lembro, não sei se você lembra de outra aí, mas eu não me lembro, né? Que Jesus elogiou, foram pessoas que eram fora do povo da aliança. Deixa eu te falar uma coisa com muita tristeza que eu constatei na minha experiência de orar com as pessoas e tentar ajudá-las. Tem muitos crentes mais incrédulos do que os incrédulos. Ou, colocando de outra forma, tem muitos incrédulos que são mais crentes do que os crentes. De uns anos recentes, assim, de uns 8 anos para cá, eu procuro exercitar minha fé em orar com as pessoas. Eu quero orar, eu quero orar, eu quero ver Deus agindo. Eu tenho encontrado que orar com um enfermo que é incrédulo, eles são mais facilmente curados do que os crentes. Por que isso, né? Que Deus nos livre. Sejamos crentes, crentes. Aqui ainda Paulo está dizendo: olha, pense com moderação. Você tem uma medida de fé, não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação. As pessoas que eu tenho encontrado, sabe, que exercem grande fé, que são pessoas usadas pelo Senhor, são pessoas que são muito pé no chão, são bem realistas, né? Não ficam
se vangloriando nas coisas. Né? Outro princípio da fé que nós precisamos observar, e o escritor de Hebreus vai dizer um pouco à frente, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, se o meu justo vive pela fé, o que nós temos que fazer, irmãos? Viver pela fé. Viver pela fé não é aquela história que a gente vê, o fulano agora está vivendo pela fé. Na cabeça da gente, normalmente, na cabeça evangélica, né, dos cristãos, é assim, olha, a pessoa deixou o trabalho dela, agora está dependendo das ofertas dos outros. Né? Isso pode até ser um ato de fé, mas não é isso, né, que está falando. Sem fé é impossível a Deus. E até mesmo, né, um outro princípio, tudo que nós fizermos, Paulo vai dizer, se não provém da fé, é o quê? Pecado. Se você faz algo que se você não sabe se é a vontade de Deus ou não, você tem que tomar cuidado aí, né? Tudo que não provém de fé é pecado. A fé, um dos princípios da fé que nós vamos ver, você verá isso principalmente quando Isaac abençoou a Jacó e também Esaú. Que a fé pode fazer decretos alinhados à palavra de Deus e aquilo vai ser realizado. Você pode abençoar, por exemplo, seus filhos, alinhado à palavra de Deus e aquilo vai ser realizado. É tão interessante isso porque quando lemos a palavra do Senhor, deixa-me abrir aqui, ó, Jó, Jó 22, 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Essa é uma tradução que normalmente eu leio, que é a Almeida Revista Atualizada, mas no original, a King James e a tradução brasileira foram bem fiéis. Elas dizem assim, ó, farás decretos que serão bem-sucedidos. Você vai falar, é Jó 22, 28. Farás decretos. A King James diz, também decretarás uma coisa, e ela será estabelecida. Quando o Senhor Jesus, lá diz em Marcos 11, 20, ele diz assim, ó, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara. Deus aí, lembra? Jesus passou por uma figueira, foi lá ver que tinha fruto, não tinha, ele amaldiçoou, e no dia seguinte eles voltam lá, eles ficaram admirados. Né? Viram, né, que a figueira secara a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, se alguém disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Esse falar ao monte, você vai decretar, você estará alinhado à palavra de Deus e aquilo vai ter que acontecer, porque é seu ato de fé. Deixa eu fazer uma observação importante, né? Eu não estou aqui, irmãos, pregando e fazendo apologia a alguns movimentos que existem entre os irmãos. Por exemplo, a confissão positiva, né? Tem muitas coisas verdadeiras, mas tem muitos exageros. Mas aqui a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: se você fizer algo, você falar algo que está alinhado à palavra de Deus, isso vai ser confirmado. Não adianta você inventar alguma coisa e falar aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. Não vai acontecer. Mas se estiver alinhado com a palavra de Deus, creia, vai acontecer. Porque Jesus está falando, se você não duvidar no seu coração, mas crer no que você está falando, assim será. Irmãos, há muitas coisas na nossa experiência diária que às vezes nós estamos até mesmo clamando ao Senhor, mas que não é o mais apropriado. Opa, irmão Bíblia, está falando heresia aí. Você se lembra de Moisés, quando ele estava lá, mar vermelho aqui na frente, o exército atrás e o povo ali com Moisés? O que Deus falou para ele? Os mais velhos lembram, né? Por que você está clamando a mim? Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, pega o bastão e divide o mar. Porque Deus já tinha dado autoridade para Moisés fazer aquilo.
Aquele bastão representava a autoridade que Deus tinha dado. E Deus falou: por que você está clamando? Ele precisava falar. Ele precisava de usar a autoridade dele. Claro, é maravilhoso, porque quando ele toca o mar ali, depois vai dizer lá na frente: ah, e o Senhor começou, né, com o vento a abrir o mar. É o Senhor que faz. Mas Deus está falando: você abre o mar, mas é o Senhor por trás que faz. Isso é falar, é como se falar um monte, né? Há muitas coisas. Quando eu era bem jovem, às vezes eu estava de joelhos orando, mas vinham pensamentos maus. E eu começava a ficar um pouco apavorado. Senhor, eu não queria pensar isso. Senhor, me perdoa. Não, não adianta clamar. Eu não queria pensar naquilo, aquele pensamento não era meu. E o Senhor é como se, hoje, né? É como se o Senhor pudesse dizer: se acontece isso conosco, o Senhor vai dizer: por que você está clamando a mim? Resista ao diabo e ele fugirá. Às vezes nós estamos clamando ao Senhor para ele resolver o problema com o diabo. Não. Resista ao diabo e ele fugirá. Se você fala em fé, vai acontecer, você não duvidar. Mas você está alinhado à palavra de Deus. Eu estarei alinhado à palavra de Deus quando eu resisto ao diabo. Por isso tem que ter certeza, vai acontecer. Eu estou alinhado à palavra de Deus. Você e eu recebemos aquilo que nós falamos, irmãos. E não é exagero da minha parte. Provérbios nos diz isso. Provérbios 18, 20, bem conhecido aquele texto. Do fruto da boca se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Você come do fruto que você está falando. A sua fé, a minha fé, irmãos, precisa ser direcionada pelas nossas palavras. Essa é uma lei da fé. Pelas nossas palavras. No seu dia a dia, comece a observar essas questões. Comece a observar. Tudo aquilo, olha, tudo aquilo que é maldição, você deve falar. Você pode usar oração de autoridade, né? Como fala é um monte. Tudo aquilo que é para abençoar, você também faça isso no nome do Senhor. Como nós precisamos aprender a abençoar e resistir coisas ruins. Nas famílias, então, é uma prática que você pode ter o tempo inteiro. Os pais com os filhos, com os netos, todo o tempo você pode fazer isso. As enfermidades, você precisa falar a enfermidade. Quando eu aprendi, achei esquisito isso. Deus, como é que é isso? Há uns anos atrás, como é que eu pratico isso, né? É meio esquisito, né? O Senhor repreendeu a enfermidade aí. A enfermidade abandonou, né? Como é que eu repreendo uma coisa que não tem personalidade? Às vezes é um espírito de enfermidade, tá certo. Você tem um espírito, ele tem a personalidade. Mas às vezes não. Às vezes é um monte. O monte não tem personalidade, irmãos. E deixa eu fazer um parênteses aqui hoje para incentivá-los. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum momento que Jesus ou os discípulos do Senhor Jesus oraram ao Pai pedindo para que alguém fosse curado. Desafio vocês. Mas eles ordenavam que as pessoas fossem curadas. É para você falar ao monte da enfermidade, crendo que vai ser assim, está alinhado à palavra de Deus. O que nós cantamos hoje aqui? Muitos irmãos, se você também não me acompanha nisso, não tem problema não, tá, irmãos? Não tem problema nenhum, mas nós cantamos hoje aqui que o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu estou alinhado à palavra de Deus. Pelas chagas de Jesus eu fui curado. Davi, ele creu e ele disse: Senhor, o Senhor não só perdoa os meus pecados, mas o Senhor me salva de todas as minhas enfermidades. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Então nós
podemos e devemos exercitar a nossa fé. É claro que nós temos uma medida, tem certas coisas que a nossa medida de fé não rompe ainda, mas você vai exercitando. E, queridos, às vezes nós nos sentimos assim, enfraquecidos na fé, né? Mas nós precisamos exercitá-la. Um outro princípio que você vai ver nesse capítulo 11 é que a fé é tanto para vermos o sobrenatural de Deus, como também a fé é para nos ajudar a suportar em perseverança mesmo as aflições. Nós não podemos ter uma forma estereotipada de ver a fé. E alguns, né, de nós ficam no desequilíbrio, né? Não, fé é para só ver o sobrenatural de Deus. Não, fé é para que o mais importante é que eu sobreviva, né, na situação difícil, para que eu passe por provas e permaneça fiel ao Senhor. Não, irmão, é para as duas coisas. Você vê isso claramente aqui no capítulo 11, ó, versículo 30. Ele começa a dizer: olha, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias, pela fé Raabe, a meretriz, né, não foi destruída. E ele vai dizendo: ó, me falta tempo aqui para falar dos outros, né? Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência. Ele está falando do sobrenatural de Deus. A fé é para a gente ver o sobrenatural de Deus. Queridos irmãos, deixe-me fazer uma afirmação. Eu cheguei à conclusão na minha vida que ser um cristão, ser um filho de Deus e não ver o sobrenatural na nossa circunstância, na nossa vida, isso não é normal. Você vai ver isso no livro de Atos, você vai ver isso nas epístolas. Mas não é só ver o sobrenatural. Se você continua aí na leitura, diz lá que, olha, pela fé outros passaram pela prova de escárnios, de açoites e até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos, o fio da espada, etc. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. É também a fé para você perseverar, para você passar por provas. E se cada vez que também nós somos cristãos, somos filhos de Deus, né? Se qualquer prova que a gente tem, a gente não é aprovado, é complicado. A nossa fé, irmãos, precisa ser aperfeiçoada. Ela é aperfeiçoada pelas provas. Tende alegria por, meus irmãos, tende toda alegria por passar por várias provações, disse Tiago. Louvado seja Deus, quer passar, não vai ficar lá. Deus não vai sempre deixar você lá na fornalha, né? Mas é uma prova. Você vai ver isso nos exemplos. Abraão foi provado, então está falando aqui no capítulo 11, essa prova que Abraão passou. E diz lá que Deus provou Abraão. Às vezes nós estamos achando que é o inimigo, mas não, às vezes Deus está permitindo para nos provar. Então a nossa fé, irmãos, precisa ter esse equilíbrio também, de vermos o sobrenatural de Deus, mas também termos forças para passarmos por provações. Aqui diz que da fraqueza eles tiraram forças. A fé faz isso conosco. Então que, sim, o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude. Se você pegar vários exemplos aqui, você vai ver essas duas coisas. O sobrenatural de Deus e também passando por provações e sendo aprovados. Mas louvado seja Deus. A fé também, se a gente acha que não tem, ela pode vir. Lembra no verso muito conhecido, Romanos 10, 17? A fé vem. Ela vem. Você vai. Não adianta também você chegar assim, Senhor, eu quero ter fé, Senhor, me dê fé. Talvez o Espírito Santo vai responder no seu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra, o rema. Lá é rema de Cristo. Às vezes a gente pede umas coisas para Deus e ele já fez, né? Um dia eu lembro que eu estava orando muito fervorosamente. Senhor, me transforma, né? Eu estava falando assim muito fervorosamente para o Senhor.
veio assim muito claro, né, no meu coração, na minha mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu estava pedindo para Deus me transformar, mas Deus está falando para eu me transformar pela renovação da minha mente. Às vezes eu fico pedindo, Senhor, aumenta a minha fé, mas não, então tá bom. Quer aumentar a sua fé? Ouça a palavra. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente tem um rema, vai produzir fé no nosso coração. A fé é pela palavra de Deus, não é fora da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos, sabe, decorar a palavra de Deus, memorizá-la, né? Precisamos meditar nela, precisamos confessar essa palavra. Nós lemos aqui hoje, lemos, não, cantamos, né? Não, nós lemos, o irmão leu. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Deve haver uma confissão adequada para a fé ser eficaz. Eu preciso verbalizar isso diante do Senhor. Você precisa memorizar. E o rema, né? Vocês conhecem bem isso, né? É a palavra viva de Deus, é a palavra falada, que Deus fala com você. Mas o Espírito Santo fala, ele traz o rema ao nosso coração se a gente tem logos, né? Tem a palavra escrita. Por isso diz, habite ricamente em vós o logos de Cristo, a palavra de Cristo. E no momento certo, o Espírito Santo aviva essa palavra. E quando ela aviva, irmãos, é fé que brota no seu coração. E você não vai ter mais dúvida alguma. Você está passando por um problema, uma dificuldade, mas uma promessa de Deus vem com vida. E aquilo produz fé no seu coração. Essa é uma parte nossa. É a nossa cooperação com o Espírito Santo, para que a fé surja nos nossos corações. Para cada necessidade que a gente tem, Deus tem uma promessa específica para suprir essa necessidade. A Bíblia diz que tem mais de 7.000 promessas. Eu não sei, nunca contei, né? Mas tem muitas. Mas eu tenho certeza, para cada necessidade que a gente tem, Deus tem uma promessa específica. E essa promessa é a palavra de Deus. Ouça essa promessa. Medite nela, ore ela, porque ela vai trazer fé ao seu coração. E uma vez que trouxe fé, é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que você ainda não vê. Vai ser gerado fé no seu coração. O escritor de Hebreus, então, ele vai trazer agora alguns exemplos. Abel, né, fala da a fé inicial, né, da justificação pela fé. Né? Ele se tornou justo, recebeu de Deus o testemunho de ser justo, pela oferta que ele fez, porque foi pela fé. Nos fala da nossa entrada, né, no reino. Fomos justificados pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é nem a paz de Deus, é com Deus, né? Éramos inimigos, mas pela fé. Mas ele continua, e deixa eu dar uma pincelada rápida. 11h25 até 11h30? Não, não me deixa à vontade, não. Perigoso. Até as 11h30. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Sempre me impressionou isso, né? Pela fé ele foi arrebatado. Pela fé. Você e eu só podemos ser arrebatados pela fé. Primeiro por ter crido no Senhor Jesus. Mas, depois ainda, né? Não me interessa assim, para mim, não, desculpa, né? Não me interessa, mas não faz diferença a linha escatológica que nós sigamos para essa questão que a palavra está falando aqui. Pela fé, ele foi trasladado. Pela fé. E aqui é muito interessante porque, se a gente volta lá na história, né, de Enoque, por que que ele fez aquilo tudo pela fé? Por que que ele começou a caminhar com Deus até o ponto de ser transladado? Diz a palavra que depois que gerou Enoque, né, Jared viveu 800 anos, teve filhos e filhas. E depois diz assim, ó, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou com Deus
E já não era porque Deus o tomou para si. Enquanto a fé de Enoque ilustra para nós aquela fé para começarmos a nossa caminhada com Deus, né, a justificação pela fé, para termos um testemunho de que fomos achados justos diante de Deus por Jesus Cristo, a fé de Enoque vai nos mostrar que precisamos de fé para caminhar com Deus. Sabe, irmãos, não temos como caminhar com Deus se não for pela fé. É pela fé, Enoque nos mostra isso. Agora, o que eu acho maravilhoso nessa história de Enoque é que com 60 anos ele teve um filho, e aquele filho eu creio que foi inspiração de Deus, ou talvez Deus mesmo diretamente tenha mandado ele colocar aquele nome no filho dele, Metusalém, que significa quando morrer virá. É muito interessante, eu imagino ele lá vivendo com o filho, vem cá, quando morrer virá, morrer virá. Quando... Ah, isso aqui é meu filho, quando morrer virá. Quando eu era jovem, eu gostava dessas coisas da biogenealogia, e eu lembro direitinho, muitos anos, eu era bem jovem mesmo. E eu estava lá fazendo os gráficos, escrevendo, fulano gerou tanto, 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 tanto. Eu cheguei a uma descoberta, eu, caramba! O ano que aconteceu o dilúvio, esse Metusalém morreu. Aquilo foi uma surpresa, né? A palavra que Enoque recebeu de Deus através daquele filho foi que o juízo viria. E por essa palavra profética, ele começou a andar com Deus. Que tremendo é isso para nós. Você já recebeu muitas palavras proféticas da volta de Jesus, mas talvez a gente não está andando com Deus como Enoque andou. A gente pode estar cantando o Senhor vem, mas a gente não está vivendo à luz dessa realidade. Mas Enoque, isso fez com que ele começasse a andar com Deus. E é interessante, porque há uma pergunta do profeta Amós muito interessante. Diz assim, ó, certamente, desculpe, é, andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Enoque andou com Deus. Deus estava em acordo com Enoque e Enoque em acordo com Deus. Como é que nós nos colocamos em acordo com Deus hoje, irmãos, nesse tempo próximo à volta do Senhor? Nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. Tudo aquilo que você vê na palavra de Deus, que é para a sua vida, você tem que se alinhar a ela. Entrar em acordo com Deus nisto. Ele também agradou a Deus. Pela fé, ele agradou a Deus. E aí, o escritor de Hebreus conecta essa frase tão conhecida, não é? Essa expressão tão conhecida, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, a Enoque. Ele agradou a Deus por causa da sua fé. E foi uma palavra profética que ele recebeu, irmãos, que ele então começou a andar com Deus. É muito interessante porque esse filho dele ficou registrado na Bíblia das pessoas, né? Registrado na Bíblia foi a que mais viveu, 969 anos. Olha só, Deus falou que viria juízo, mas veio 969 anos depois. Ah, queridos irmãos, o que é isso senão a longanimidade de Deus? Deus aguarda, aguarda, aguarda. Seu juízo é por último. O Senhor está aguardando. É tão maravilhoso isso. Enoque, ele é um tipo para nós, né? Ele foi arrebatado. Ele é um tipo para nós. E é interessante que Enoque também, diz a palavra do Senhor, que ele não só caminhou com Deus, mas ele fez uma coisa interessante. Judas é que vai nos falar isso. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Ele profetizou Enoque, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos, a fazer convictos todos os ímpios. Ele começou a falar aquela palavra. Ele deu testemunho daquilo que Deus faria. Isso é para nós, né, irmãos? A gente pode falar assim, não, eu creio na volta de Jesus, eu estou aqui esperando o Senhor. Mas Enoque não só caminhou com Deus e esperou, né, estar junto do Senhor, entrou em acordo com ele, mas ele começou a proferir a palavra. Isso fala da nossa comissão. Queridos irmãos, se nós não andarmos em acordo com Deus, se não caminharmos por fé, vai passar os anos e nós vamos ficar na mesma situação. Eu não estou falando aqui dos irmãos, não, tá? Mas é comum que aconteça conosco de ficarmos paralisados
E a nossa fé não ter obras que a demonstre. E uma das demonstrações da nossa fé é que a gente caminha com o Senhor e que a gente fala para os outros do Senhor. Que a gente cumpra a comissão do Senhor. Ide, fazei discípulos. Que a gente não esteja só lá em cima do morro, né, do monte, né, na transfiguração, mas porque lá embaixo tem pessoas endemoniadas, pessoas precisando de libertação. Até a volta do Senhor, irmãos, nós precisamos caminhar como Enoque, caminhar com Deus, mas também anunciar a palavra. Nós precisamos cooperar com o Senhor para que a volta dele aconteça rápida. Pedro diz que nós devemos viver em santo procedimento e piedade, apressando, aguardando e apressando a volta do dia de Deus. Essa é uma forma, falarmos do Senhor. E esse evangelho do reino será pregado. Toda criatura, então, a todo mundo, então, virá. Tem muitos sinais por aí, né, da volta do Senhor, mas qual é a nossa parte de cooperação nisso? Ele fez isso. Quando nós olhamos também para Noé, Noé é uma fé operosa, porque ele ouviu algo de Deus. Diz aqui: pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Essa foi uma fé operosa de Enoque, de Noé. E o Senhor Jesus fala: olha, assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Noé é bom para a gente prestar atenção no que aconteceu com ele. Tudo que aconteceu na época de Noé, a gente está vendo agora. Não é? Nós vemos algo, coisas assim muito negativas, assim como aconteceu lá. Olhe lá em Gênesis, né? No capítulo 6, depois do capítulo 7, havia uma infiltração satânica generalizada. O, Deus falou que o coração do homem era muito, muito mau. O desígnio do coração do homem. A violência era terrível. Eu moro numa cidade bem violenta, Rio de Janeiro. Mas o mundo todo está assim, né? Havia uma corrupção muito grande, uma perversão sexual muito grande na época de Noé. É exatamente o que está acontecendo hoje. Mas louvado seja Deus, tinha coisas positivas relacionadas a Noé. Deus o advertiu. E é sempre assim, Amós diz que Deus sempre revela aos seus servos aquilo que vai acontecer. Deus advertiu a Noé. Diz que a palavra que Noé encontrou graça diante de Deus. Diz a palavra que também Noé andou com Deus, assim como Enoque. Duas testemunhas que o Espírito Santo fez questão de dizer que andaram com Deus. Não só Enoque, mas ele andou. Mas olha que interessante que diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 6, 7 diz assim, olha, se eu lembrar para vocês, não sei se vocês se lembram, mas Noé viveu 950 anos. Agora o Espírito Santo vai escrever a biografia desse homem que viveu 950 anos. Eu gosto de ler biografias, às vezes tem uns tijolões assim, né? Eu gosto. A pessoa viveu 70 anos, 80, um tijolão assim escrito a respeito dela, né? Mas olha o que o Espírito Santo escreveu de Noé. Disse, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Esse é um ponto, primeira coisa interessante. Eis a história de Noé. Olha só a biografia que o Espírito Santo vai escrever de um homem que viveu 950 anos. Eis a história dele. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Essa é a história dele. Não é interessante? É isso que importa. O Espírito Santo está como que nos dizendo, olha, a sua história, se tiver essas três coisas aqui, que vai importar. Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quando o Senhor Jesus falou,
porventura haverá fé na terra nos dias do Filho do Homem? Haverá fé na terra? Esse tempo era terrível, mas Noé foi encontrado com um coração de fé. Ele era um homem justo e íntegro naquela geração dele. E o Senhor nos chama também nisso. Nesta geração, Noé andava com Deus da mesma forma que Enoque. Ele também entrou em acordo com Deus. Ele se alinhou à vontade de Deus. E a sua fé foi muito operosa. Por quê? Porque Deus falou algo com ele. E ele teve um ato de fé. Qual foi o ato de fé dele? Durante 120 anos. Eu fico pensando naquela situação. 120 anos lá, construindo aquela arca, aquele navio, né? Não tinha nenhum engenheiro naval lá, mas foi Deus de cima e Deus medidas, fez tudo para ele. Mas durante 120 anos, ninguém nunca viu um navio, nunca teve chuva sobre a terra, e ele está lá. Mas mais ainda, assim como Enoque também, ele pregava, ficou pregando 120 anos ali. Ele era o pregoeiro da justiça, diz a palavra do Senhor. Pregador da justiça. Pedro diz isso, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Ele dava esse testemunho, irmãos. A fé não é só para vivermos diante do Senhor, mas é também para falarmos e testemunharmos a vontade de Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O que isso nos diz, irmãos? Nós precisamos evangelizar, nós precisamos ganhar pessoas para o Senhor, nós precisamos ter filhos na fé. Nós precisávamos ser como aquelas mulheres do Antigo Testamento, que eram estéreis às vezes, elas chegavam assim, me dê filho, senão eu morro, né? Me dê filho, senão eu morro. Eu já passei por algumas fases, né, na minha vida cristã, no meu entendimento, equivocado em algumas coisas. Eu me lembro quando eu comecei, há mais de uns 40 anos talvez atrás, a caminhar no testemunho que nós chamamos de testemunho do Senhor, de nos reunirmos no nome do Senhor. Mas eu lembro lá atrás de ouvir de alguns irmãos, e eu talvez tenha começado a falar isso também. Olha, já tem muita gente preocupando com a evangelização, nós temos que se preocupar com a edificação. Queridos irmãos, eu me arrependo disso, porque, como filhos de Deus, nós precisamos produzir, precisamos ter filhos na fé. É isso que o Senhor Jesus quis. Quando você lê o livro de Atos, o tempo inteiro está lá, por várias vezes. Faça esse teste, pega lá. No primeiro dia, o Espírito Santo fez questão de registrar aqui, no dia do Pentecostes, 3.000 pessoas creram. Depois tem aquele milagre daquele coxo ali no tempo, fala que se agregou, né, chegou a 5.000. Depois dizia a igreja crescia em qualidade, era isso que diz lá, vocês lembram? Porque a gente tem aquela coisa na nossa cabeça para justificar a nossa incredulidade e a nossa paralisia espiritual. Não, é muito mais importante qualidade do que quantidade. Não, eu não sei se mais pessoas crerem no Senhor, se isso é menos importante. É claro, nós precisamos nos preocupar com a edificação. Mas para que seja edificado, tem que ter novos na fé, tem que ter filhos de Deus. O Senhor está chamando, está chamando. O tempo todo no livro de Atos, nós estamos vendo lá a igreja expandindo, e o Senhor falando, está multiplicando, multiplicando. Nós temos que ter essa graça de pedir ao Senhor. Senhor, levante evangelista, Senhor, me faça, né, alguém que ganhe filhos. Queridos irmãos, nós estamos num tempo que os campos estão brancos para a colheita. No meu trabalho, eu estava comentando lá com o Damares, né, às vezes conversa as coisas, né? É como Damares até usou essa expressão, poxa, o peixe está pulando na rede, né? É o peixe que está pulando, não sei eu que estou jogando na rede, mas o peixe está pulando. As pessoas vêm procurar, vêm pedir para orar. E as oportunidades que o Senhor nos der, nós sempre precisamos aproveitar. Eu e você, irmãos, somos cooperadores de Deus nesse tempo. Como é que vão crer se não há quem pregue?
Hã? Nós precisamos dar esse testemunho. Noé era alguém que obteve esse testemunho de fé diante de Deus. Ele temeu o Senhor. Ele teve um ato de fé, ele fez. Ele ficou ali 120 anos. E é maravilhoso, porque 120 anos é muito tempo, né? Para fazer a mesma coisa ali. E é tão lindo porque chega no final. Em Gênesis 7, o Senhor fala para ele: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa. Olha que interessante. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. A casa dele entrou, não foi por causa deles, mas por causa de nós. Isso é muito encorajador para nós, principalmente somos varões, né? Temos filhos. A nossa casa, nós podemos reivindicar diante do Senhor. O Senhor se preocupa com a família. E por causa da situação de Noé, Deus preservou a sua família. Isso é muito bonito, irmãos. É um incentivo para nós. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem várias explicações teológicas para nos desanimar na fé. Mas não fique com as explicações que te desanimem na fé. A sua casa é do Senhor. Pela fé, traga a existência. E tem uma oração que Deus nunca vai deixar de responder. Qual é essa oração? Aquela que é a segunda vontade dele, tá certo? Deus fala, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que obtemos os pedidos a ele feitos. 1 João 5, né, 14. E eu pergunto, você orar pela salvação da sua família é da vontade de Deus? Onde está escrito isso? Tem algum lugar? Oi? Onde está escrito? Fala mais alto. Isso mesmo. Paulo falando a Timóteo. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. É da vontade do Senhor, irmãos. Quando você ora pela sua família, é da vontade do Senhor. Você está orando de acordo com a vontade dele, então é da vontade dele. Então ele vai te responder. Essa é a promessa dele. Noé, a família dele veio. A sua família tem que vir. Você tem que produzir filhos. Eu e você temos que ganhar pessoas para o Senhor. Essa é a história de fé de Noé. 950 anos, mas o Espírito Santo deixou essas três coisas. Ele era justo na sua geração, né? Ele achou graça, ele era justo na geração dele. Ele andou com Deus e ele gerou filhos. Amém, irmãos. Eu incentivo vocês a olhar os outros exemplos de fé, porque cada um dos exemplos tem um princípio de fé, de como a fé opera. E a gente pode ser muito mais frutífero no reino de Deus, observando esses princípios de fé. Que Deus abençoe. Obrigado, irmãos.